Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, ouvinte do podcast Missionando. Aqui é a Elisa Kian, missionária da PMT no Japão. Este ano, a PMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, está fazendo aniversário de 22 anos. E este é o quarto episódio da série comemorativa. Nesse episódio, você vai ficar sabendo como a transição da JME, Junta de Missões Estrangeiras, para a PMT afetou a vida dos missionários. Como foi para eles receber a notícia da mudança? O que sentiram? Que diferença fez para o ministério deles? Esse é o tema de nossa conversa hoje e convidamos 2 missionários que fizeram parte dessa transição. Eles são de 2 continentes, africano e europeu. O reverendo Gessé Rios entrou para a JME em 1994 e foi missionário em Moçambique e desde 2002 atua na África do Sul. E desde 2011 também atua como líder da base África Austral. E o outro convidado é o reverendo Humberto Arissa. Entrou na JME em 1999. Foi missionário na Venezuela por 10 anos e desde 2004 está na Lombardia, região norte da Itália, trabalhando como missionário plantador de igrejas. Sejam bem-vindos, reverendo Gessé e reverendo Humberto. Olá, meus irmãos, é um prazer estar com vocês nesse momento. Será uma alegria transmitir algumas informações, algo que a gente tem vivenciado na obra missionária, especialmente nessa questão da transição da JME para a nossa querida APMT. Um abraço a todos, estaremos juntos. Oi, pessoal, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria também poder relembrar os momentos que ficaram para trás. Parece que foi ontem, como o tempo passa rápido, não? Se vive de uma transição para outra e o reino de Deus ele continua sempre crescendo. Isso vai ser um prazer poder falar da JME e APMT. Aguardem. Então vamos na nossa conversa de hoje. Temos algumas perguntas que os pastores vão responder para nós. Como você ficou sabendo da transição ou como você recebeu a notícia? Que meios que você recebeu a notícia dessa transição, dessa mudança da JME para a PMT? A oficialização da informação veio através de um e-mail, mas, na verdade, a gente já vinha acompanhando o processo ou a discussão, a possibilidade da criação de uma nova autarquia para substituir a JME. Então, não foi algo uma surpresa tão grande para a gente naquele momento. Ficamos sabendo, portanto, por esse meio, mas já estávamos acompanhando passo a passo a formação. Lógico que todo o processo de montagem, especialmente filosofia de missões, tudo veio depois. A gente, então, passou a tomar conhecimento dessas mudanças na questão mais técnica, né, o que significaria isso. Mas, respondendo à pergunta sobre como recebeu, foi exatamente esse o uso do e-mail, né? Na verdade, era inseparável, não? Um símbolo que tinha na JME, que era o presbítero Azov. Como eu sou da própria região, da Zona Leste de São Paulo, então a gente tinha uma proximidade muito grande. Também somos parte do mesmo sínodo. Praticamente, para mim, o símbolo marcante que era a JME, era o presbítero Azov, que foi praticamente também o guia, o mentor, que seguiu diretamente o nosso trabalho na Venezuela. Ele participou também diretamente na minha ordenação e já era previsível que isso ocorresse. Creio que eu já estava também no campo atuando, foi até um processo natural, que não houve nenhum desgaste do ponto de vista de planejamento. Eu já estava preparado para tudo isso. Então, para mim, foi uma coisa, digamos assim, que natural. Quando ouviram sobre a transição
da JME para a PMT, o que vocês sentiram, que sentimento trouxeram? Porque geralmente processos de mudança geram ansiedade nas pessoas, né? Porque tira da zona de conforto. Vocês têm alguma coisa a mais assim, para acrescentar de como que foi esse sentimento de mudança? Sim, Elisa, eu acho, na verdade, embora a gente já prevesse que isso ia acontecer, a gente não sabia exatamente o que seria, né? Que tipo de mudança viria, embora a gente já soubesse, como colocou o reverendo Humberto, da permanência de pessoas chaves aí no processo, que foi o presbítero Azul. Aliás, a JME tinha a cara do presbítero Azul, foi a pessoa que carregou nos ombros, naturalmente auxiliado por tantos outros irmãos pelo país afora, mas o esforço, a abnegação dele dava, de certa forma, a marca, né, do que era a JME, e a gente viu isso continuar no processo de instalação, de organização da APMT. Então, de certa forma, eu creio que até a presença do presbítero Azul nessa, digamos, estrutura ali, nos dava também uma tranquilidade em relação a uma continuação do trabalho e uma continuação para melhor. E embora tenha esse lado do desconforto pelo fato de não sabermos o que de fato viria com essa nova estrutura, havia uma tranquilidade muito grande em nosso coração em relação a receber isso e a caminhar com isso novo que estava vindo, né? O sentimento foi, eu diria, de certa forma, conforto e aquela convicção de que alguma coisa melhor até viria. Porque se a gente lembra bem, o trabalho da JME era um trabalho, eu diria, de certa forma, rústico, no sentido de não muita infraestrutura, muita organização, era algo da paixão, do coração, do fogo para fazer que a coisa continuasse viva. Era a obra do sacrifício descomunal para algumas pessoas, especialmente, estou me referindo ao presbítero Azul, a própria Anice, nossa colega aí na base, na PMT. Então, houve um sentimento de acomodação, de certa forma, porque não ia trazer tanta mudança, aparentemente, mas, ao mesmo tempo, a confiança de que muita coisa boa viria como resultado disso, e, de fato, foi o que aconteceu, né? Especialmente pensando na questão de estruturação do trabalho, de um melhor acompanhamento do trabalho, melhores intervenções em situações que missionários viviam no campo, ainda vivem, e isso, de fato, ocorreu com a vinda aí da APMT, a chegada da APMT. Então, um misto de sentimentos, de certa forma, o desconhecido que estava por vir, mas, ao mesmo tempo, uma certa calma na alma, né, de saber que as coisas não iam mudar tanto, de maneira tão abrupta, e, de fato, foi o que ocorreu. Como eu entrei no fim de uma organização e numa outra que estava começando, meu sentimento foi de curiosidade de ver o que ia ocorrer depois, expectativa também, participar também diretamente de alguns desafios que iam ocorrer. Essas foram as sensações, no caso, em relação a sentimentos que eu tive durante essa transição. O novo milênio trouxe novos desafios para a obra missionária. E estes desafios marcaram a transição da JME, Junta de Missões Estrangeiras, para a APMT, a atual Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A APMT é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, responsável pelo trabalho missionário em contexto transcultural dentro e fora do nosso país. No início dos anos 2000, já éramos 90 missionários em 27 países.
Hoje, 22 anos depois, somos mais de 270 missionários em 42 países. No Brasil, estamos atuando entre os indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades de imigrantes, como hispânicos, haitianos, chineses, árabes e afegãos. Lembramos com gratidão dos pequenos começos do passado e somos conscientes dos desafios do presente. E agora, depois de 2 décadas, estamos prontos para uma nova fase da missão transcultural da IPB por meio da APMT. Venha celebrar com a gente. Acesse apmt.org.br e leia também a edição especial do nosso aniversário na revista Alcance. Fique ligado nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e Telegram. E claro, não perca a série especial de aniversário no podcast Missionando. APMT, 22 anos servindo a Igreja na missão transcultural. Pastor Gessé e Humberto, né, vocês participaram desses 2 momentos da organização. Então, que diferença fez para o ministério de vocês essa transição? Eu creio que a grande diferença foi essa questão estrutural, né, de organização mesmo, de haver um suporte maior, mais coordenado, haver uma abordagem muito mais direcionada, deixou de ser aquele trabalho, de certa forma, fragmentado, sem muita direção, mas ao mesmo tempo cheio de um trabalho aguerrido, mas sem esse direcionamento coordenado, gente por trás, pensando com você, discutindo com você ações, estratégias, né, para a efetivação do trabalho no campo, e também a questão de suporte, né, de apoio que a gente, estando no campo, precisa ter, né? Orientação, por exemplo, em relação a coisas que você deixa para trás no Brasil, que você precisa ter gente cuidando disso, que você precisa ter gente alertando sobre isso, questões relacionadas, por exemplo, a imposto de renda, né, que é uma dor de cabeça para nós que moramos fora, recebemos um recurso brasileiro que tem que sair do país, chegar limpo em outro lugar para você usar. Então, essas aparentemente pequenos detalhes tornam o nosso trabalho extremamente árduo, difícil de realizar, se você não tem uma estrutura aqui no Brasil que pode lhe orientar, lhe acompanhar, correr atrás de respostas para você, um problema que surgiu aqui e ali, e alguém vai tentar solucionar para você ou lhe dar algum guia, alguma orientação. Então, eu vejo que trouxe fez uma grande diferença para nós na nossa vida, em termos de como vivemos lá fora, por ter esse suporte maior aqui no Brasil, oferecido pela estrutura criada aí com a PMT. E em relação ao próprio campo, né, a gente passou a ter mais tranquilidade para poder realizar as ações. Uma das dificuldades que muitos de nós enfrentamos às vezes, você sozinho no campo não tem um medidor, não tem alguém para dizer se está no caminho certo, se está no caminho. Você fica sempre naquela dúvida: será que o que eu estou fazendo é de fato relevante? Será que o que a gente está executando aqui vai trazer algum impacto para a vida de outras pessoas? A gente não tem como medir muito isso. E tendo esse olhar crítico de pessoas que estão por trás, nos acompanhando ao longo da história, nos ajuda em muito. E um outro lado, desculpa que eu pareço estar sendo um pouco longo, mas um outro lado foi a questão da relação com as igrejas. O reverendo Humberto pontuou muito bem essa coisa da necessidade da gente ter essa relação com as igrejas locais, que são parte do nosso processo de envio, que são parceiros na caminhada, e a PMT tem administrado isso, na minha maneira de ver, muito bem, o que nos ajuda também a manter a nossa relação bem próxima com esses irmãos, o diálogo,
a comunicação fluindo de forma como deve ser. Ok, falando dos benefícios, creio que houve aí uma mudança estrutural muito grande. Benefício pessoal para mim me ajudou a ter uma certa organização maior do ponto de vista ministerial. Aquela coisa de você ter que mandar os seus relatórios trimestrais, de você fazer o seu projeto, de você participar das reuniões da diretoria, de você discutir o que está sendo feito, de contar também com visitas, no caso no campo, de pessoas ligadas diretamente à diretoria ou à Assembleia da Missão. Tudo isso também trouxe um vínculo maior, assim, um contato entre o missionário e a igreja local. Do ponto de vista de organização de finanças, a questão, como foi dito pelo reverendo Gessé, de imposto de renda, até também em relação a alguns missionários que tiveram problemas no campo, em relação às situações as mais diversas, uma assessoria legal, consular. Então, creio que a missão ela trouxe todas essas modificações aí, essa estrutura, e tudo isso, sem dúvida nenhuma, foi muito positivo. Com o crescimento, né, com o crescimento do número de campos e missionários, houve a necessidade de descentralização. E a PMT criou, né, o papel de líder de base, que serve como ponte entre diretoria e os missionários. O líder de base, além de cooperar no pastoreio de missionários, ajuda a abrir portas para a expansão dos campos. Segundo, o reverendo Sérgio enfatizou em sua entrevista no episódio que nós fizemos de o que mudou além do nome. Então, pastor Gessé, o senhor como líder da base África Austral, qual tem sido a sua experiência? E depois o pastor Humberto vai nos falar, como membro da base Europa, como tem sido também a sua experiência com relação a participar de uma base em seu continente ou em sua região. Então, o nosso trabalho na base África Austral, de fato, segue essa orientação que a PMT adota, né, de ter, portanto, alguém que, de certa forma, faz a ponte entre a PMT, diretoria, assembleia, e o campo. E quando a gente se refere a campo, não se refere apenas aos campos, desculpe, existentes, aos projetos em andamento, mas também ao espaço geográfico daquele campo, a área delimitada naquele campo, no nosso caso, a África Austral. Ou seja, a gente tem a oportunidade ali de fazer prospecção, de avaliar possibilidades, de estabelecer pontes, contatos com lideranças locais, avaliar a possibilidade de colocar missionários nesses diferentes espaços, e a gente observa como espaços potenciais para desenvolver projetos missionários. Então, de alguma maneira, o nosso trabalho vai muito além, portanto, do acompanhamento do que já existe, né? Aliás, a ênfase talvez maior é essa de tentar abrir espaços, criar novas pontes. Como parte do nosso trabalho no contexto de África Austral visa estabelecer parcerias com igrejas e instituições locais ou regionais para dar as mãos e fazer o trabalho missionário acontecer na região. Então, a gente busca muito mesmo assim, de maneira muito intencional, estabelecer relacionamentos com outras instituições, organizações, igrejas, de preferência de orientação reformada, visando, à medida que vai surgindo pessoas, candidatos no Brasil que querem servir naquela região, já começar a criar a ponte, né, o link para que essa pessoa sirva ali. E na questão do acompanhamento dos projetos existentes e o andamento com os nossos colegas missionários, a gente trabalha muito essa ideia do cuidado, mas do cuidado não apenas como se fosse nós cuidando, nós nos cuidando, né? Essa é a ideia do cuidado mútuo. Não é uma coisa assim que somente Gessé, como líder da base,
faz, a gente estimula os colegas a estarmos cuidando uns dos outros, das necessidades uns dos outros, orando uns pelos outros. Temos uma reunião semanal de oração entre os missionários que visa exatamente isso, a gente abrir o coração, orar juntos, chorar juntos quando necessário, rir juntos, e isso é parte desse trabalho da nossa experiência como líder de base da África Austral. E creio que tem sido assim bastante positivo, pelo menos para mim mesmo, né, como parte como membro desse corpo ali da região austral, ser assistindo juntamente com os colegas. Ok, como membro da base, no caso aqui, Base Europa, houve um avanço significativo no caso de acompanhamento, né? A gente não fica, digamos assim, tão isolado e nem mesmo tão solitário. Então, isso trouxe um vínculo maior entre os missionários que atuam no caso da Europa. Sem dúvida nenhuma, a minha análise é que até o presente momento isso tem sido muito, muito positivo. Então, existe esse acompanhamento que é feito, essas reuniões que são feitas aí pela internet de oração semanal. A gente promove também, no caso aqui da Europa, algumas atividades, como conferências, e os irmãos, no caso, participam diretamente. Em várias ocasiões, a gente já fez encontros que tratavam de temas relacionados, no caso, aí, à nossa fé e à nossa confissão. E o vínculo de amizade também, que tem se mantido muito, muito próximo com alguns missionários. Então, essa coisa da Base Europa veio suprir uma necessidade que existia e era necessário que ela fosse suprida. Na última pergunta, pastores, nós gostaríamos de falar, né, já são 22 anos desde o início da transição, que desafios você acha que vamos encontrar pela frente como organização? Bem, eu creio que o desafio que a gente vai encontrar, ou entre os desafios, porque a dinâmica da vida segue, né, e novos tempos, novos desafios, muita coisa desconhecida aí virá, mas pelos indicadores do momento, pelo menos olhando para a região onde trabalhamos, eu creio que, e não é um desafio apenas para a nossa organização, apenas para a PMT, é algo muito mais generalizado do que a gente imagina, é essa questão de relação com diplomacias, relação com... cada vez mais o evangelho é, de fato, rejeitado, é, de fato, deixado de lado, embora exista toda uma propaganda da democracia e tudo, e tenta-se fomentar essa ideia, mas a gente percebe claramente uma agenda anti-igreja, anti-evangelho, anti-Cristo, digamos. E os esforços vão ser feitos para barrar, para impedir avanços, para dificultar essa relação de missionários saindo de um país para servir em outro país como missionários. E eu creio que a gente vai precisar fomentar cada vez mais estratégias para sair da ideia de apenas enviar um missionário para um campo, mas enviar profissionais que vão poder servir nas diferentes áreas nesses países. Eu creio que uma das áreas que a gente precisa focar um pouco mais aí como instituição é ter missionários com dupla função, digamos, mais difícil, torna mais difícil o trabalho, mas vai ser necessário. Gente que tenha habilidades na área de comércio, por exemplo, para poder tocar um comércio num lugar desse e através disso ter sua garantia de presença, pelo menos legal, no país. Então, a questão da legalidade vai ser eu creio, uma das dificuldades que a gente vai enfrentar. Mas, volto a dizer, não é algo da PMT, não é um problema que a PMT sozinha está enfrentando. Isso vai ser, imagino, que isso se torne um problema para muitos no futuro. E diante disso, eu imagino que
o caminho é mesmo a PMT começar a pensar em que outras estratégias a gente pode adotar para poder driblar essas situações. A gente precisa lembrar, por exemplo, a gente fala muito das lutas que Paulo, como missionário, teve nas suas viagens missionárias. E de fato foram muitas. Era coisa muito mais intensa no sentido físico, né, de prisão e tudo mais. Mas Paulo era um cidadão romano, tinha livre acesso a tudo que é lugar, por isso facilitava o trânsito e tudo. Mas creio que uma das dificuldades que a gente vai ter é essa de ter acesso aos lugares, né? Participar de morar naqueles lugares. Talvez vai ter que trabalhar com visto de curta duração, enfim. São situações que a gente vai ter que enfrentar e vai ter que aprender a como lidar com essas situações que vão ser impostas aí, provavelmente no futuro. Acredito que os desafios que a gente vai ter que enfrentar aí no futuro é uma mudança de gerações. Uma geração que vem depois da minha, no caso da Europa, vai ter que encarar as realidades. Um continente bastante secularizado. O maior desafio, no caso aqui nosso, para a Itália, é que as pessoas tenham perfil de plantar igrejas. Então, esse perfil aí ele tem que ser característica muito forte. Tem que se esperar resultados depois de um longo período. É necessário que as pessoas aprendam que as relações humanas elas têm que ser mantidas, têm que ser feitas de acordo com o tempo, que as pessoas possam, que as novas gerações tenham essa característica, essa paciência nesse sentido. No caso da Europa, acredito que é um campo praticamente virgem ainda. Eu falo de uma nação que tem menos de 1% de evangélicos, completamente secularizada, e creio que as oportunidades são muito grandes aqui, para se trabalhar nas mais diferentes áreas, desde a teologia, até mesmo a parte litúrgica, no caso de inário, a parte de início de novas igrejas. Temos que aprender a usar os desafios as mídias sociais, criar bons conteúdos, difundir esses conteúdos e proclamar a glória de Deus, no caso aqui, nesse continente. Creio que são oportunidades muito grandes, os obstáculos eles sempre vão vir, vão ocorrer, e creio que essa nova geração ela tem que estar aberta e disposta a encarar todas essas questões. São muitos os desafios, né? Tanto na África quanto na Europa, em geral. Então, Reverendo Gessé, Reverendo Humberto, foi muito bom ter vocês aqui no Missionando. A gente gostaria de conversar muito mais, com certeza teríamos muitos assuntos para podermos tratar, mas queremos agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Foi um prazer estar com o Gessé e com você, Elisa. Que Deus abençoe. Eu agradeço também, Elisa, a oportunidade. Obrigado mesmo por nos colocar em contato. A PMT, 22 anos servindo a igreja na missão transcultural. Se você quiser conhecer mais da PMT e da sua história, entre no site apmt.org.br. Conheça os campos e os missionários. E se você quer saber como ser um missionário da PMT, você encontrará as informações ali. Não perca a celebração do aniversário da PMT. A revista Alcance preparou uma edição especial que conta a história desses 22 anos, com testemunhos de pessoas que estiveram presentes desde o seu início, dados estatísticos, desenvolvimento da atuação missionária ao redor do mundo desde 2000 e perspectivas futuras. Se você ainda não é assinante da revista Alcance, vamos deixar o link na descrição desse episódio. Até a próxima, sayonara! E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando.